Convido você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao capítulo 5, versículo 11. É a penúltima de nossos sermões, né, sobre a pergunta derradeira: quem é Jesus? Já tratamos aqui desde o nascimento de Jesus até a sua ressurreição, e boa parte dos textos que usamos foram textos do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos estudar o texto de 1 Tessalonicenses, mas nós não vamos ler o texto de 1 Tessalonicenses fazendo uma exposição, observando atentamente 1 Tessalonicenses, porque 1 Tessalonicenses faz parte do nosso planejamento desses 20 anos de sermões que a gente vai ter aí da Bíblia inteira, uma exposição, como a gente fez de Gênesis, versículo por versículo, a gente vai fazer também de 1 Tessalonicenses. Então, hoje nós vamos usar o texto de 1 Tessalonicenses como uma base fundamental para responder a pergunta: quem é Jesus no que diz respeito à sua segunda vinda? Então nós vamos pensar as duas ideias mais importantes desse texto, e a partir dessas duas ideias principais desse texto que nós vamos ler, nós vamos tentar falar para um mundo sem esperança, o mundo que nós vivemos, o mundo que nós habitamos. Então eu queria convidar você, em primeiro lugar, a ler comigo esse texto. É um texto longo, mas ele é muito significativo. Capítulo 4, do versículo 13 ao capítulo 5, versículo 11. Todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram. Em algumas traduções está os que já dormiram. Para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vamos repetir juntos esse versículo? Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vou continuar o texto. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis
fazendo: aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente. Vivemos um mundo de desespero, um mundo sem esperança. E é preciso, nesse mundo de desespero, entender o que é novamente a esperança. Porque esse mundo não só está desesperado, porque está em desespero, mas porque não sabe mais o que é esperança. É o desespero do desespero. É o desespero por justamente não saber o que esperar. O mundo de hoje é um mundo em que as pessoas, por não saberem o que é esperar, esperam pelo que menos deveriam esperar. Elas esperam que o dinheiro supra a sua carência, supra o seu desespero, supra a sua angústia. Elas esperam que o consumismo desenfreado, que de alguma forma possa acalmar essa fome, essa angústia de dentro do coração, não é? Que parece que é acalmada quando se consome tudo o que se deseja. Essa sociedade hedonista, essa sociedade escrava do prazer, ela espera por aquilo que jamais deveria esperar. Ela não é só uma sociedade desesperada porque ela é hedonista, porque ela vive em função do prazer, esperando que a potencialização desse prazer supra o seu vazio de sentido na vida. Ela também é cínica, e o cinismo se manifesta numa distorção da esperança. Jonas, o que é essa distorção da esperança? Você sabe que uma das piores e talvez maneiras, melhor dizendo, né, de você perder, digamos assim, o sentido da sua argumentação quando você está conversando com alguém, é justamente quando você compra, não é, as prerrogativas e os pressupostos do seu interlocutor. Quando o seu interlocutor lhe dá uma palavra e você aceita essa palavra, não conforme você entende que essa palavra é, mas pela maneira como o interlocutor entende que a palavra é. Isso geralmente acontece, eu vou dar um exemplo claro, quando os irmãos começam a falar sobre livre-arbítrio, por exemplo. Experimenta falar sobre livre-arbítrio, né? Se sair daqui, algumas pessoas vivas, será uma situação inusitada. Por quê? Se eu falo livre-arbítrio, alguém vai dizer, mas espera aí, todo mundo pode falar achando que entendeu a mesma coisa que o outro entendeu, e aí vira aquele pandemônio. Quando a gente vai discutir algum assunto ou conversar qualquer assunto com alguém, boa parte da nossa discussão, ela vai estar presa ao significado das palavras. Por isso que hoje a gente perde o debate no foro público, quando a discussão é família. A gente já parte para a discussão aceitando que a definição de família que a esfera pública está oferecendo e ressignificando deve ser a que a gente aceita. A gente já entra no debate aceitando, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo. Pronto, você já perdeu o debate. Você já assumiu que é casamento o que não é casamento. Não existe casamento de pessoas do mesmo sexo, isso não é casamento. Simples assim. Mas se você aceita que pessoas do mesmo sexo, ao se juntarem, esse ato de se juntar é casamento, você já perdeu o debate. Porque se ressignificou casamento. Se trabalhou o casamento de uma tal maneira que o casamento ganhou outro sentido. E isso acontece com uma série de coisas hoje. Quando você fala sobre tolerância, por exemplo. As pessoas, elas ressignificam tolerância de uma tal maneira que tolerância é você aceitar tudo. Mas se você aceitar tudo, você já não é mais tolerante. É interessante como boa parte das nossas tentativas de ressignificar as palavras, ou melhor dizendo, do espírito de época que a gente vive de ressignificar as palavras,
É uma maneira de conduzir e de levar todo um grupo de pessoas a um ambiente de raciocínio que é desesperador. E eu estou me referindo aqui ao que se chama de esperança. É interessante quando você começa a estudar, e aí você começa a perceber como as pessoas elas começam a trocar algumas palavras, né? Elas, por exemplo, não chamam mais pecado de pecado, é alienação. Não, pecado tem nome, é pecado. Existe uma palavra para pecado, existe uma outra palavra que é alienação. Alienação é uma coisa, pecado é outra bem diferente. A mesma coisa acontece com esperança. Infelizmente, nos nossos dias, muitos pastores acabam ressignificando a palavra esperança e chamando de esperança aquilo que outra religião chama de utopia. E encara a esperança, que é aquilo que o cristão prega, como se a esperança cristã fosse como a utopia. Um professor marxista contemporâneo, Ernst Bloch, certa vez ele fez uma análise dos cristãos, e ele fez uma análise que era mais ou menos assim. Ele dizia o seguinte: nós, marxistas, ateístas, materialistas, nós não cremos em Deus, mas nós temos esperança. Vocês, cristãos, creem que Deus existe, mas não têm esperança. Porque vocês não falam mais sobre a vinda de Jesus. Vocês não falam mais do futuro. Quando a gente olha uma coisa como essa, e muitos teólogos cristãos embarcaram nesse barco aí, né? Jürgen Moltmann, por exemplo, ele foi um dos teólogos contemporâneos que chegou e disse exatamente isso. Vamos então mostrar para todos os marxistas e para todo mundo que nós temos sim uma mensagem de esperança. E ao traduzir isso como palavra de esperança, na verdade, se estava usando esperança não como a Bíblia descreve esperança, mas sim como o sistema marxista descreve esperança, como utopia. E esse é o problema. Para o cristão, esperança é uma coisa, utopia é outra. No momento em que eu entendo que a esperança do cristão é a utopia, eu já estou falando de outra religião, já não estou falando do cristianismo. Jonas, o que é utopia? Utopia é cinismo. A utopia é aquilo que você precisa acreditar que existe, mesmo tendo certeza de que não existe, para que você não pendure uma corda no seu pescoço e se enforque. A utopia é aquilo que poeticamente, ou a má poesia, vamos dizer assim, de alguns pregadores que vão dizer para você o seguinte: olha, a dimensão do evangelho é utópica. Ela faz você olhar para o futuro como se fosse uma miragem. E o que é uma miragem? O sujeito vai lá no deserto procurando beber água, e quando chega diante, ela se desfaz. E aí aparece a miragem lá na frente. E aí o que ele faz? Dá mais uns passos adiante, para poder chegar até aquela imagem refletida e poder beber água, mas descobre que não é água, que é uma miragem, que tem mais outra na frente, mais outra na frente. E aí ele conclui dizendo: essa é a dádiva da utopia. A utopia não precisa acontecer, não precisa ser real. Você só precisa ter no seu horizonte para você poder fazer alguma coisa hoje, porque senão sua vida não tem sentido. Geralmente, quando as pessoas pensam assim, é porque elas já descobriram que o hedonismo não é suficiente. Que elas estão gastando, consumindo e não são felizes. De que a vida delas é um trabalho diário, e num determinado momento elas chegam à conclusão: para quê eu estou trabalhando tanto? Onde eu quero chegar com tudo isso? E aí elas percebem que o trabalho não tem o menor sentido. Não tem um lugar para chegar. Que é mais um castigo, parece mais um castigo do que uma bênção. E a gente sabe que a visão cristã é outra. Mas muitas situações refletem na nossa maneira de pensar a esperança, de uma maneira como se ela não fosse real. Mas a gente precisa acreditar nela, mesmo que a gente saiba que ela não é real, porque senão a gente não consegue se mover. Um exemplo que as pessoas usam, para entender bem essa questão da utopia, é o exemplo do sujeito que está imagina, ele está no meio do mar, o barco afundou,
ele está preso a uma tora. E ele começa a gritar socorro, socorro, socorro. Por que ele está gritando socorro, socorro, socorro? Porque ele é um cínico do tipo, eu sei que ninguém vai me salvar, então eu estou gritando aqui de alegre, para passar o tempo, é isso? Não, ele está gritando socorro, porque ele acredita que é possível que naquela circunstância possa aparecer alguém, como a guarda costeira, seja lá o que for, e que possa ouvi-lo e salvá-lo dali. Porque se ele tiver certeza absoluta, que jamais ele será ouvido, se ele tem a certeza, a evidência clara, precisa, de que ele não será achado por ninguém, ele simplesmente não grita. A igreja pode ser assim para muita gente. O futuro, para muitos cristãos, pode ser exatamente assim. Não se tematiza, não se fala, não se prega sobre a segunda vinda, talvez porque se deixou de acreditar na segunda vinda de Jesus. Mas eu queria nessa noite mostrar para vocês o quanto é perigoso viver como se Jesus não voltasse. Como é perigoso viver como se a segunda vinda de Cristo fosse uma utopia. Como se fosse algo que não precisa acontecer, mas que precisa estar no meu horizonte apenas para que eu seja um bom menino, uma boa menina, para que eu possa fazer as coisas direitinho, conforme, com moral, com, né, tudo certinho, tudo bonitinho. Esse texto que nós acabamos de ler, ele responde essas perguntas. Ele foi provavelmente entregue por volta de 50, 51, né, depois de Cristo. Quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava em Corinto. Ele tinha enviado Timóteo a Tessalônica. Tessalônica fica naquela região ali do Mar Egeu. Era naquele contexto, era o ambiente, não é, rico em termos de comércio, porque era uma região portuária. O Mar Egeu, que era o mar característico dessa época, é o que hoje a gente chama de Mar Mediterrâneo, que fica entre a Grécia e a Turquia. Portanto, era um lugar privilegiado, um lugar onde o trânsito comercial era intenso, mas era um lugar, uma cidade povoada por gentios, em especial de fala e de cultura grega. E essa igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja nova, era uma igreja recente. Eram novos convertidos. Então, vejam, pagãos, gentios, gregos, que agora eles têm que lidar com uma nova vida, um novo contexto, não é? Que é a vida de uma pessoa convertida, não é? Ao Evangelho, e elas então têm que viver o dia a dia nessas circunstâncias. Quando Paulo está em Corinto, Paulo está preocupado com Tessalônica, com a igreja dos Tessalonicenses, e envia Timóteo. Timóteo vai até Tessalônica, e ele vai com o único objetivo, saber como andam as coisas por lá. Timóteo volta, passa as informações para Paulo. Quando Paulo recebe as informações, Paulo escreve Tessalonicenses. Basicamente, 3 coisas preocupam Paulo. Primeiro, o que preocupa ele é uma defesa do apostolado, porque já há um questionamento sobre o seu apostolado. Segundo, ele vai ter algumas preocupações claras com relação à moralidade dos tessalonicenses, por questões óbvias, são gentios, são gregos, portanto, tem uma maneira de enxergar a sexualidade, a moralidade diferente daqueles de origem judaica, obviamente e cristã, que tem um pudor moral muito maior. E, em terceiro lugar, ele vai falar exatamente da segunda vinda de Cristo. E a grande pergunta é por que Paulo tematiza a segunda vinda de Cristo? Qual seria o grande problema dos tessalonicenses no contexto em que ele envia Timóteo para descobrir o que está acontecendo por lá? Desespero. Ausência de esperança. E então ele escreve essa carta. E eu quero chamar, presta atenção, não pisca. Não é para fazer escatologia.
Desculpa se eu te assustei, se eu se esperava hoje descobrir quem tem razão. Pré-milenista, dispensacionalista, amilenista. Desculpa frustrar a sua expectativa com relação ao texto. Mas não é sobre isso que Paulo está preocupado. Paulo não está preocupado, não é, com as questões que às vezes nos preocupa tanto, que são essas questões escatológicas, que certamente serão tratadas posteriormente no devido tempo. Mas ele está preocupado em consolar a igreja. Isso é uma epístola de consolo e não de doutrina. Paulo está falando sobre a segunda vinda de Jesus para consolar pessoas e não para gerar discussão teológica. Por isso eu queria muito que a gente pudesse reler essas duas passagens, levando em consideração o fato de que Paulo não está de uma maneira centralizada, não é? Na questão teológica, mas na questão do consolo. Mas o que é bonito desse texto? De que uma questão teológica traz consolo. Meus irmãos, quantas pessoas vivem em desespero por causa de falsas doutrinas? Quantas e quantas pessoas vivem suas vidas de uma maneira extremamente desesperada, de uma maneira extremamente equivocada, por conta de falsas doutrinas? Quantas pessoas ficam desesperadas porque não receberam a bênção de Deus, porque elas não conseguiram chegar a tempo de depositar aos pés do Pai Apóstolo, não é, a devida macumba, quer dizer oferenda que foi dada ali. E elas ficam desesperadas, elas estão aprisionadas, elas estão presas a uma falsa doutrina. Uma doutrina que oprime o coração delas, uma doutrina que oprime a mente delas. Porque ideias oprimem, gente. Você pode passar uma vida inteira oprimido por causa de uma ideia. Lembra a semana retrasada, quando falamos sobre a polêmica, o texto polêmico com relação ao pecado contra o Espírito Santo? Pessoas podem passar anos achando que pecaram contra o Espírito Santo por conta de um ensino desastroso acerca do pecado contra o Espírito Santo. Falso ensino provoca desespero, porque ideias matam. Ideias matam. Uma maneira de enxergar o mundo mata. Por isso que ressignificar conceitos bíblicos é perigoso. Ressignificar o conceito de família traz implicações para a vida, sim. Ressignificar o conceito de casamento traz consequências para a vida, sim. Ressignificar a esperança para o cristão também traz consequências. E ressignificar a esperança é simplesmente, transformando-a como utopia, é simplesmente destruir a razão da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança em Deus. Esses gentios, esses novos convertidos, eles estavam desesperados. E a pergunta é, qual era a razão do desespero, Jonas? Não se sabe se era exatamente por essa razão, mas naquele contexto a igreja já estava sob perseguição e muitos cristãos morriam. É bem possível que muitos dos cristãos daquela igreja tivessem morrido. Mas independente de terem morrido ou não, por consequência da perseguição, o fato é que presume-se com certa segurança de que muitos membros daquela igreja morreram. Então imagine você que está lá um pai que perdeu um filho recentemente. Pense você, um esposo que perdeu a esposa recentemente. Pense você que é alguém que perdeu um tio recentemente, não é? Então, você está lidando com uma igreja que está sofrendo, e o grande tema do sofrimento dessa igreja, nesse tópico que Paulo está tratando, é com relação à morte. Se você já perdeu alguém para a morte, você sabe o que eu estou dizendo. As diversas perguntas que a gente pode se fazer. Onde ela está agora? Para onde ela foi? Será que ela está sofrendo? Onde ela se encontra agora? Imagine você
que os gregos eles tinham várias ideias para pensar o rumo da alma depois da morte. Mas a única mensagem que eles encontraram e que servia como consolo para eles era a seguinte mensagem: quando você morre, acabou. Não tem mais dor, não tem mais sofrimento, não tem julgamento, não tem alegria, não tem sorriso, não tem prazer, mas também não tem dor. Então esse consolo, por conta dessa ideia, dava àqueles que perderam seus parentes um certo apaziguamento. E, em geral, os gregos que defendiam esse tipo de raciocínio eram os mais refinados, os mais filosóficos. Mas os que eram mais sacerdotais, os que eram mais místicos, eles trabalhavam todas aquelas noções que carregam a imagem do tártaro, a imagem do castigo, a imagem da penitência. Mas a maior parte dos gregos, para fugir dessa imagem tão destruidora, daqueles que ficam depois de perderem entes queridos, não era outra coisa senão a mensagem de dizer: acabou a vida, morreu, acabou. Isso traz consolos, isso pelo menos ninguém está sofrendo, acabou. Então pense você que para eles a morte significava acabou. Mas ao mesmo tempo, eles são novos convertidos. E eles sabem que existe uma coisa chamada céu. E isso é o que faz eles serem diferentes dos judeus. No judaísmo não há o céu como o cristianismo revela. Quando você abre Eclesiastes, o texto bíblico diz: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Por quê? Morreu, acabou. O homem é nefesh, o homem é esse ser desejante. Deus lhe dá um baçar, lhe dá um corpo, e é baçar porque ele, ruach Yavé, ele sopra o Espírito sobre esse corpo, né? E ao soprar o Espírito sobre esse corpo, se torna o homem levável, um homem racional, um homem do coração, um homem de vontade, um homem de deliberação, de decisão. Mas no momento em que Deus faz isso, ó, Ele recolhe o seu ruach, e ao recolher o ruach, já não existe mais baçar. Por isso que o hebreu vai trocar o nome baçar por nevela. Nevela é o cadáver. Baçar é princípio de vida. Baçar é aquilo que tem vida. Por isso que quando você vai ver lá, que Deus transforma o coração de pedra num coração de baçar, o que Ele está querendo dizer? Num coração vivo. Não é carnal no sentido de moral e imoral, como a gente vai ver em Gálatas. É o baçar, o carnal, como um princípio de vida. Não é nevela, não é cadáver, não é aquilo que não tem vida. É aquilo que é depositário da vida, aquilo que recebe vida. Mas quando Deus faz isso, ó, Ele recolhe o seu espírito e pronto, o homem volta para o pó e acabou. Por isso, para o hebreu, tudo o que ele tem que fazer em termos de adoração, de felicidade, de culto, tem que ser agora. Mas estes são gentios que também entendiam que morreu, acabou, mas agora eles ouviram o evangelho e sabem que morreu e não acabou. Então eles ficam preocupados, morreu, não acabou, e agora? O que aconteceu? Onde está fulano? Onde está Beltrano? O que eles estão fazendo? Então, para resolver o problema desse desespero dos tessalonicenses, Paulo escreve Tessalonicenses 4, do 13 ao 5 ao 11, em dois grandes argumentos. Eu vou trabalhar os dois grandes argumentos aqui. Quais são esses dois grandes argumentos? Do 4 ao 13, do versículo 13 ao versículo 18, Paulo vai trabalhar o primeiro argumento, dizendo o seguinte: Jesus virá. Isso significa que quando Ele vier, os mortos ressuscitarão, nós nos encontraremos com Ele.
será o grande julgamento, será o grande fim. Então, Paulo conduz a reflexão de uma tal maneira que eles possam acreditar exatamente nesse futuro, que é o futuro de que Jesus virá, não o futuro de que você morrerá, mas o futuro de que Jesus virá. E o que significa dizer que Jesus virá? Significa dizer que Ele virá, e quando Ele vier, Ele não tratará aqueles que morreram de uma maneira inferior àqueles que estão vivos, aos quais Ele vem buscar. A preocupação dos Tessalonicenses é a seguinte: nós estamos vivos. Se Jesus vier agora, o que vai fazer? Como vai ser meu filho? Será que não vai ter nada para ele? Será que morreu, acabou? Paulo precisa dizer para eles: não! Pelo contrário, quando Jesus vier, eles ressuscitarão primeiro. Ou seja, o primeiro argumento de Paulo é de que a segunda vinda de Jesus, ela é de forma imparcial. Ele não veio apenas para vivos, mas Ele veio também para os mortos. A segunda vinda de Jesus é a mensagem de esperança para vivos e mortos. O olhar, então, para a vinda de Jesus em glória, é o olhar daquele que tem a expectativa de que a vinda de Jesus não vem apenas para tratar dos vivos, mas para tratar também dos mortos. Veja o que Paulo diz: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram. Ou seja, está preocupado com a ignorância com relação aos que morreram. Em algumas traduções, aos que dormiram. Mas vocês perceberam que a gente adotou a tradução aqui da Almeida 21, e a gente entende que essa tradução ela é a melhor tradução dessa palavra dormir, justamente para evitar aquela ideia do estado, de uma espécie de estado intermediário, de uma espécie de sonolência da alma. Não existe sonolência da alma. Aqui o texto está se referindo à morte, exatamente literal, à morte literal. Então veja só que coisa interessante: para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Então veja, vocês não podem ser ignorantes com relação aos que já morreram. E em seguida o que ele diz? Vocês precisam saber de algumas coisas, para que vocês não sejam como os outros. E ele está se referindo aos gentios, aos gregos que não conhecem o Evangelho e que não sabem sobre a segunda vinda de Jesus. E eles, por exemplo, deveriam se entristecer, porque eles não têm esperança, eles não têm uma segunda vinda, eles não têm um retorno, eles não têm redenção. Versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e aí ele dá o exemplo. Veja, se você crê que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou e que Ele está, como vimos no último sermão, à destra de Deus Pai, glorificado, então você entende que a ressurreição de Jesus é um modelo para o cristão entender que a morte nunca tipifica o fim. A ressurreição de Jesus é a vitória de Jesus com relação à morte. A morte não tem mais poder por conta da ressurreição de Jesus. A ressurreição tem que ser o tema do cristão, porque a ressurreição faz com que o cristão entenda que a morte não é o fim da nossa história. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, veja só, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com Ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. O que Paulo está dizendo para aquela igreja, e isso é uma palavra de consolo, meus irmãos. Paulo está dizendo para aqueles irmãos o seguinte: vocês precisam lembrar que Jesus ressuscitou, e que se Ele ressuscitou, e Ele há de vir, como Ele prometeu, aqueles que morreram estão com Ele. É por meio dEle que eles voltarão, é por meio dEle que eles ressuscitarão
primeiro, precedendo aqueles que vivem. Então veja como Paulo vai construindo todo o argumento, para no versículo 16 concluir dizendo: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e, veja o que diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Foi o que a gente inclusive leu hoje na nossa confissão. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, todo o desfecho da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, ela é marcada exatamente com a preocupação que Paulo está dizendo para aquela igreja, de que há para os mortos um lugar na obra da segunda vinda. De que os mortos não serão desprezados, de que aqueles que morreram serão contados na segunda vinda de Cristo Jesus. Isso deve levar ao segundo argumento, que é o desfecho da argumentação de Paulo. O segundo argumento, ele chama a atenção não mais para os que morreram. O consolo de Paulo, em primeiro lugar, é dizer: os que morreram vão ressuscitar como Jesus ressuscitou. Mas logo em seguida, Paulo, nessa mensagem de consolo, quer chamar a atenção dos tessalonicenses com relação à esperança que eles não estão praticando. E para isso, ele vai dizer que a segunda vinda de Cristo Jesus não só deve ser de forma imparcial, ou seja, não deve só priorizar os vivos, mas deve também priorizar os mortos. A vinda de Jesus, ela é de forma repentina, do versículo 1 ao 11, veja só como ele diz: irmãos. Você percebe que os dois textos, os dois argumentos começam com irmãos? E você percebeu como que terminam as duas perícopes? As duas perícopes terminam dizendo exatamente o seguinte, o versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. O que Paulo está dizendo que eles devem fazer depois que eles ouviram isso? Consolar uns aos outros, de que eles devem ter no seu movimento comunitário palavras de consolo. E a palavra de consolo é uma só: nossos mortos estão com Jesus, sob o domínio de Jesus. E quando Jesus voltar, eles serão os primeiros. Essa é a mensagem de consolo. E um deve consolar o outro. A segunda perícope vai seguir o mesmo padrão, ele volta novamente com o tratamento, irmãos, e vai terminar exatamente chamando a atenção para a prática comunitária do consolo, em termos de edificação. Veja o que diz o versículo de número 10, melhor dizendo, o versículo de número 11, por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente. Se no primeiro Paulo está interessado em consolar, porque eles estão sentindo a dor da perda dos seus, na segunda argumentação, Paulo está querendo que eles se edifiquem mutuamente, chamando a atenção para uma outra experiência que a segunda vinda de Cristo Jesus deve trazer para o crente, que é a experiência da sua vinda repentina. Vamos ver como ele argumenta isso. Irmãos, não é necessário que eu vos escreva acerca dos tempos e das épocas, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. O Senhor virá e o homem não tem como saber quando ele virá. Coisa interessante, né? Mas isso não é a morte? A morte também não é assim? Ou alguém sabe o dia que vai morrer? Não, Jonas, eu vou morrer no dia 3. Ninguém sabe. Não sabemos. Mas, ao mesmo tempo, Paulo traz o tema da morte para os cristãos, para falar de consolo. Mas quando vai falar do sentido da vida, ele não fala da morte que pode acontecer a qualquer momento e que por isso você tem que viver a vida de forma digna. Ele poderia dizer o seguinte: olha, você não sabe quando é que você vai morrer, então viva direito,
viva amando a Jesus. Siga o Evangelho, porque qualquer hora você pode morrer. Então, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Então, enquanto você é cão, faça as coisas direitinho. Porque uma vez que morreu, já era, não dá mais. Então, Paulo poderia muito bem dizer assim: olha, como vocês não sabem que dia vocês vão morrer, então vivam direito, vivam corretamente, vivam de modo digno. Mas ele não vai apelar para a morte, que é tão repentina quanto a segunda vinda de Jesus. Ele vai apelar justamente para a segunda vinda de Jesus, e ele vai dizer o seguinte: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhe sobrevirá. Então o final que Paulo descreve da vinda de Jesus é cataclismático, é catastrófico, ele é emblemático, ele não é algo que vai acontecer do tipo, sei lá, um filme que você já sabe, não é, pelo roteiro, no que vai dar, que não te surpreende, porque você as cartas já estão dadas, é um jogo de cartas marcadas. Não. O jogo de cartas marcadas permite que você planeje, permite que você exerça um teatro. Mas o repentino quebra o protocolo. O repentino quebra tudo que foi preparado cuidadosamente, não é? E te coloca numa situação em que você tem que reagir. Eu me lembro numa situação, que foi uma das situações mais incríveis. Quando eu morei na Alemanha, eu frequentei algumas igrejas, as mais diversas, não é? Então, desde uma igreja luterana, super, extremamente regrada, sabe, aquela coisa, tudo numa hora, tudo certinho. Você fala assim, gente, se alguma coisa der errado aqui, como vai ser isso? Eu falei assim, deixa eu ver como que é os irmãos mais pentecostais aqui na Alemanha, né? Gente, os irmãos pentecostais na hora certa, não é? Fui na Assembleia de Deus Alemão, um negócio assim, não é? Faria uma igreja presbiteriana, uma igreja batista, ficar com inveja. Tudo na ordem, tudo bonitinho, tudo certinho. Eu falei, caramba, que Assembleia de Deus revolucionária. Gente, um irmão esqueceu de subir na hora e de fazer lá um dos porque eles têm uma plaquinha, que eles têm os textos que tem que ler, e do lado você tem os hinos que vão cantar. E ele esqueceu de fazer a leitura e saiu. E ninguém achava o irmão, e era só ler um texto, né? Parou o culto, irmãos, parou. Ninguém sabia o que fazer. Eu falei, não, gente, tem que ter alguém salva esse negócio aí. Ninguém salva. Está paralisado. Sabe por quê? Quando a gente programa as coisas, a gente não consegue lidar com aquilo que acontece fora do programa. Essa coisa, quando acontece fora do programa, ela não revela nosso planejamento, revela nosso caráter. A provação, a tribulação na tua vida é a única coisa que vai revelar quem você realmente é. Teus planejamentos não revelam você, escondem você. Os teus planejamentos são máscaras para esconder o grande caos que é você. Você é um caos. Você é um caos. Você sabe que uma das coisas mais maravilhosas dessa vida é descobrir isso, né? E às vezes a gente precisa ouvir isso. Não é? Ouvir que a gente é um caos. Porque a gente, quando olha para o nosso coração, e a gente encara o nosso coração como algo ordeiro, a gente já cometeu o primeiro sacrilégio. A gente não entendeu a vida cristã como ela de fato é. Meus irmãos, Deus, Ele lida com pessoas desastradas. Deus lida com pessoas que confiam mais em seus planos e que quando acontece algo fora do planejado, essas pessoas não sabem o que fazer e enfiam os pés pelas mãos. Você e eu somos esse tipo de gente. Somos pessoas que, enquanto tudo está dentro do nosso planejamento, somos prudentes, somos serenos, somos tranquilos, damos um bom testemunho. Mas nós vamos revelar quem nós realmente somos quando algo acontece de forma repentina. Aquilo que acontece de forma repentina é aquilo que revela quem nós somos. Por isso, aquele que planeja
Mas sabe que existe alguém com um dedo poderoso e que quando resolve colocar o dedinho lá na história e fazer assim, ele vai bagunçar mesmo. Esse alguém entende que existe uma segunda situação que deve sempre acompanhar a primeira situação, que é, eu vou fazer os planos, mas a resposta certa, ela vem de Deus. E Ele costuma colocar o dedo na nossa história de forma repentina. Porque é essa maneira de Ele colocar o dedo de forma repentina em nossa história. É nessas horas que a gente descobre quem nós somos, que tipo de crente a gente é. Viver como se Cristo pudesse chegar a qualquer momento é escolher não viver sob os planejamentos que fazemos. É saber que todos os planejamentos que criamos, estabelecemos, eles são palha. Eles não são tão poderosos assim. Colocar a segunda vinda de Cristo Jesus como algo importante na nossa vida é sempre dizer o seguinte: algo pode estragar meus planos. Algo pode virar as coisas de cabeça para baixo. Algo pode transformar o cenário de uma maneira que eu não esperava. E viver como se Cristo pudesse chegar a qualquer momento significa que a nossa maneira de viver deve ser modificada e trabalhada com este horizonte. Veja como Paulo coloca isso de uma maneira muito clara. Quando estiverem dizendo paz e segurança, então de repente a destruição lhes sobrevirá, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis nas trevas, de modo que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que embriagam, embriagam-se de noite, mas nós, vistos que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Você percebeu aqui que Paulo usou os mesmos atributos que ele usou e sempre usa para definir uma igreja convertida? Quais são eles? As 3 virtudes teologais. Fé. Boa, nego. Esperança. Boa. E amor. Quais são elas? Fé, esperança e amor. Essas são as 3 virtudes teologais. Seja em Colossenses, seja em Tessalonicenses, seja em qualquer outra epístola, quando Paulo vai se referir a uma comunidade convertida, ele vai dizer que esta comunidade apresenta esses três elementos: fé, esperança e amor. Às vezes as ordens vão mudar, há vários estudos para tentar dizer por que Paulo muda as ordens, mas o fato é de que, independente da mudança e da alteração da ordem, os 3 elementos, as 3 virtudes teologais, são as 3 que caracterizam a conversão de um povo. Então Paulo está dizendo: porque os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite, mas vós, visto que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí ele coloca as 3 virtudes: fé, amor e esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai concluir de uma forma, que eu diria assim, apoteótica. Como ele realiza isso, gente? Morrendo. O que significa essa mensagem para aqueles que estão tristes porque os seus morreram? Paulo termina dizendo: Deus salvou vocês morrendo, porque morreu por nós, para que quer atentos, quer dormindo, com Ele vivamos. Por isso, aconselhai-vos e edificai-vos mutuamente, como de fato já estáis fazendo. Meu desafio hoje para a igreja é: será que a gente tem no nosso horizonte a segunda vinda de Cristo como algo real, não como algo utópico?
que eu preciso para poder continuar como crente. Não, é algo que um dia vai acontecer e pode acontecer a qualquer momento, repentino. Será que eu entendo que Deus, Ele quer que eu viva assim, não esperando a morte como algo repentino, mas esperando a sua segunda vinda? É fácil você acreditar que a tua morte é repentina. Eu quero ver você acreditar que a segunda vinda dele é repentina. O que Paulo está dizendo é que eles precisam conduzir as suas vidas, não por causa da morte repentina, mas por causa da segunda vinda repentina de Jesus. Segundo, será que somos capazes de perceber que a segunda vinda de Cristo Jesus, ela é a vitória sobre a morte? Porque o que inaugura a segunda vinda de Jesus é a ressurreição daqueles que aquela igreja estava chorando por causa de sua morte. Será que a gente precisa relembrar mais uma vez, nos dias de hoje, que a segunda vinda de Jesus é real e não fictícia? A grande pergunta é: quem de nós não só é capaz de pregar, mas de trabalhar a sua agenda com base na segunda vinda de Jesus? Porque é a segunda vinda de Jesus que te livra do consumismo, que te livra do hedonismo, que te livra do cinismo, que te livra do niilismo, do desespero. A segunda vinda de Jesus é a mensagem de esperança que a igreja tem, e que se ela perder de vista, ela não tem mais absolutamente nada que possa conduzir a sua esperança. A vinda de Jesus é a base da esperança da igreja. Uma igreja que não sabe esperar na segunda vinda de Jesus, não sabe o que é confiar em Deus. Confiar em Deus é confiar que um dia Ele virá. Queria terminar lembrando uma frase de Santo Agostinho nas Confissões. Logo no início ele diz assim: criaste-nos para vós, e o nosso coração permanece inquieto enquanto não descansa em vós. É uma frase muito conhecida. Já ouviram essa frase? Tem muito cristão que quando vai ler essa frase acha que Agostinho está falando da conversão. Mas as Confissões não é um tratado sobre conversão, é um tratado sobre a morte. Ele está pensando sobre a morte. E a abertura é exatamente sobre isso. Quando ele diz, criaste-nos para vós, não é? Como se fôssemos uma flecha em direção a Ele. Logo em seguida ele diz, não é? Criaste-nos para vós, e o nosso coração permanece inquieto, como uma flecha, que não encontrou repouso ainda. Ela está em direção a Ele. Quando é que ela encontra o repouso? Ela está inquieta. Quando é que ela encontra repouso? Quando ela atinge o seu alvo. Alguns irmãos acham que Agostinho está falando de conversão. Agostinho está falando, encontrei Jesus, encontrei a paz. Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é? Não. Agostinho não acredita que um cristão seja alguém em paz durante a vida. Agostinho entende que durante todo o trajeto o homem é inquieto. E ele só vai encontrar paz quando ele requiescat, que é descansar, dormir, repousar em Deus. Ele está falando da morte. A gente só vai encontrar descanso quando a gente morrer. Se alguém aqui está procurando paz, se alguém aqui está procurando, eu queria só um pouquinho de sossego. Olha, o Evangelho costuma fazer o contrário, ele costuma tirar o sossego. Então, o Evangelho é perturbador. O Evangelho, ele não vem de forma alguma para te trazer paz, porque se isso acontecer, você já não está mais entre nós. A paz que o Evangelho nos oferece vem depois da morte. Enquanto a morte não chega, você é um coração inquieto, você é um coração agitado. Que a grande pergunta é, como esse coração vai esperar e vai viver a sua vida? Olhando para o alvo que um dia vai atingir e vai descansar, esperando ou a morte ou a vinda de Jesus, ou
desesperadamente consumindo tudo que vê pela frente para tentar apaziguar o coração inquieto.